Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, à casa do Dr. Bezerra, essa casa que nos traz sempre prazer em estarmos aqui. Alguém de primeira vez? Né? Hoje nós teremos o estudo com o nosso amigo Eduardo Machado, e o tema será a transmissão oculta do pensamento. Eduardo já é nosso velho amigo, conhecido da casa, e graças a Deus, sempre que convidado, ele vem estar aqui conosco. Para a nossa harmonização, eu vou ler do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, a lição que tem como título Pensamentos, é do livro Pão Nosso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogos perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Após a leitura da página, então, já harmonizados, vamos unir os nossos pensamentos e os nossos corações para fazermos a nossa prece e darmos início à nossa reunião da tarde de hoje. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nesse ponto de luz, de amor, de entendimento, Senhor, onde procuramos sempre que possível vir para receber essa harmonia, essa paz, esse equilíbrio que aqui sentimos. Que cada um de nós, Senhor, presentes aqui na tarde de hoje, e aquelas pessoas que não puderem aqui chegar, recebam de Ti, Jesus,
a tua misericórdia, o teu amor, a tua força, nos levando, Senhor, à nossa busca interior, a melhorar os nossos pensamentos, a procurar construir imagens boas dentro de nós, para que possamos expressar às pessoas com que conosco convivem somente boas ideias, a justiça, o amor, o perdão. Que o Senhor abençoe também o Eduardo, que fará nosso estudo de hoje, e que possamos, Senhor, sair daqui bem melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Passo então a palavra agora para o Eduardo, que fará o nosso estudo, como eu já tinha falado no início, transmissão oculta do pensamento. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite da casa. É sempre muito bom. Para mim é muito especial estar aqui com vocês, aprendendo a doutrina espírita. Esse tema que a Regina nos passou, em minha opinião, essa pergunta 459, influi os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Na minha opinião, é uma das perguntas mais importantes que eu acho desse livro dos Espíritos. Dentre tantas outras, para mim, em especial, é uma das assim que eu coloco como uma das favoritas. Porque ali, Allan Kardec vem mostrar para nós o que é esse mundo espiritual. Não é um mundo que está lá. Porque muitas das vezes a gente fala, fulano desencarnou, morreu, foi para lá. Não. Ele voltou de onde ele veio, que é o mundo verdadeiro, o mundo espiritual. E quando a gente observa essa questão, nós vamos ver que existem fatores em nossa vida que a gente vai ter que lidar com ele, né? A questão da dor. Quem é que nunca sentiu dor? Quem é que nunca derramou uma lágrima? Às vezes podemos ter sofrimento, o físico, se não o físico, sofrimento mental, emocional ou espiritual. Tem questões que nós vamos passar nessa caminhada, os desconfortos interiores e outras coisas mais. Mas existe uma questão que é inegável, que é inegociável na nossa vida, que é a morte, entre aspas, o desencarne. Essa é uma questão inegociável que todos nós vamos passar. Todos nós. Nós vamos passar e vamos ter que sair da matéria. As religiões existem exatamente para isso, para nos confortar, para mostrar para todos nós que nós não somos somente carne, que nós temos um espírito. E esse espírito, quando chega esse momento da morte, que é algo que paralisa as nossas forças, nos traz muito sofrimento, nos deixa muito tristes, muito magoados, muito decepcionados, sabe? É algo que movimenta por dentro o nosso ser de uma maneira muito complexa, porém de maneira muito triste. Porque a grande maioria de nós não nos preparamos. E olha que é a única certeza que a gente tem, que nós vamos desencarnar, mas a gente passa pela vida como se fosse um parque de diversão, não se preparando. Então as religiões nos preparam, de uma certa maneira, nos mostrando que quando chega ela, a morte, ou prefiro chamar o desencarne, uma doutrina nos mostra, o nosso espírito vai para o mundo espiritual.
Algumas religiões vêm trazer conceitos diferentes, né? Umas dizem que nós vamos para o céu, outras dizem que nós vamos para o inferno, outras dizem que nós vamos ficamos vagando. Enfim, se as religiões existem é porque nos mostra esse mundo espiritual, senão não haveria necessidade de ter religião. Vemos também que dentro desse conceito, quando há essa volta do mundo para o mundo espiritual, civilizações antigas já conheciam esse mundo espiritual, já tinham contato, pessoas de civilizações antigas, de várias civilizações já tinham esse contato com o mundo espiritual. Vamos observar isso quando a gente observa os egípcios. Daqueles povos, dos 4 povos que foram degradados aqui na Terra, como nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um tratado de sociologia para todos nós entendermos, né, o que houve, né, porque vieram determinados espíritos para cá. Dos 4 povos que vieram para cá, para habitar a Terra em degredo, porque vieram em condições extremas, os mais evoluídos e os que tinham mais o bem consolidado eram os egípcios. E se nós abrirmos, quando estudamos o povo egípcio, nós vamos ver que eles tinham toda uma prática. Os iniciados, aqueles que conheciam a doutrina secreta, com o mundo espiritual. Os faraós, os iniciados, que eles mergulhavam naquele mundo espiritual. Já tinham conhecimento. Tanto é assim que eles têm um livro, né? Tinha um livro chamado O Livro dos Mortos, mostrando esse mundo espiritual. E toda aquela condição de mumificação e tudo mais era um ritual que fazia parte, que eles entendiam que o espírito ia voltar. Tá? E fora outras coisas que não nos cabe aqui falar. Vemos também esse conceito, essa interação do mundo material com o mundo espiritual com os gregos, que eles iam consultar quem? As pitonisas. Aquelas pitonisas que iam, né, ter contato com o mundo espiritual. Outros povos, os babilônios, os persas, todos eles também tinham contato através dos oráculos, que eram pessoas que se faziam esse intercâmbio, né, com os mortos, chamados mortos. O povo chamado hebreu também nós tinha esse contato. Herculano Pires vai dizer que, diferente das pitonisas gregas e de outras culturas, os profetas hebreus, colocando entre aspas, também tinha mediunidade, é uma palavra criada por Kardec, dentro da doutrina, que daqui a pouco nós vamos falar, também tinham esse contato intenso com o mundo espiritual. Porém, diferentemente das pitonisas, que ingeriam determinadas substâncias ou faziam determinadas práticas para poder entrar em contato com o mundo espiritual. Os profetas não. Eles tinham a mediunidade já como algo tão consolidado que eles tinham esse contato através de quê? Através de visões, através de sonho, através do transe mediúnico. Aí, como diz Herculano Pires no seu livro O Espírito e o Tempo, que é um livro que todo espírito deve ler, ele diz assim, que as pitonisas utilizavam os meios, né, para entrar em transe e estar em contato com esse mundo. Os profetas não, entravam em transe consciente. As pitonisas faziam o que mais ou menos os xamãs fazem. Os índios pré-colombianos faziam e fazem, ou seja, tomava alguma coisa e como se fosse um anestésico, e o espírito, né, entrava em transe. É uma prática até hoje dos xamãs, dos caciques. Né? Então, esse contato sempre houve. Né? E nós observamos que dentro desse povo hebreu, o contato era tão forte que o legislador Moisés, ele proibiu esse contato. Porque só há uma proibição quando existe, não é mesmo?
Só se proíbe alguma coisa quando há possibilidade de se fazer. E naquele tempo, o povo judeu, que já vinha cativo, ficou no cativeiro durante 420 anos, né, sendo escravo lá no Antigo Egito, eles vieram com muitas práticas dos egípcios. E Moisés teve que dar um freio naquilo tudo. Então Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Né? Isso está lá em Números, em Deuteronômio, me parece... Deixa eu pegar minha cola aqui, que não dá para lembrar tudo de cabeça. Né? Isso está lá em Levítico 19 e 20, que ele vem falar assim sobre a evocação dos mortos. Vem falar assim: ai de ti, se te dirigires a um dos evocadores dos mortos, virarei meu rosto contra ti e te banerei da face da terra. Isso está lá em Levítico 19, versículo 19 a 20. Ou seja, se ele ia fazer isso, é porque havia o contato. E vamos ver mais à frente, no livro Deuteronômio, algo muito específico. Existia nas tendas de Moisés, não só Moisés comandava o povo, como existia também 70 anciões. Eram 70 pessoas, o nome já diz, 70 anciões, que eles ajudavam a Moisés a conter aquelas 600 mil pessoas que estavam no deserto, fazendo práticas, né, caminhando com Moisés para a terra prometida. E esses 70 anciões, junto com Moisés, eles faziam essa prática de evocar o Espírito Santo. Porém, depois que eles fizeram isso em suas tendas, um dos companheiros de Moisés veio conversar com ele e falou assim: Moisés, 2 companheiros estão fazendo evocação, que não são anciões, e era proibido. O nome deles é Elade e Medade. E o nome desse companheiro que veio falar com Moisés era Josué. Falou assim: vamos lá prender eles, porque eles não podem fazer isso. E Moisés, automaticamente, né, observando, já conhecia Elade e Medade, falou assim: não, deixe-os fazer, porque quem dera se em toda se em toda Israel, todos fizessem evocações como ele, ou seja, evocações de cunho espiritual superior. Então a gente observa essa prática. E passando esse tempo, né, muitos outros povos tiveram contato com os espíritos, mas foi somente no século XIX que nós vamos observar um método seguro, um método de maneira tão correta que um homem utilizou para mostrar esse mundo espiritual, porque muitos entraram nesse mundo espiritual e saíram fascinados, saíram mistificando esse mundo espiritual. Eles tinham essa faculdade mediúnica, né, de observar, de ter esse contato. Um dos maiores médiuns que houve foi Emanuel Swedenborg, no século XVIII. Ele adentrou esse mundo espiritual, observou tudo, criou uma doutrina, porém voltou de lá com uma mistificação. E assim outros espíritos também. Na América nós tivemos um chamado Eduardo Irving, também, que foi um grande espírito que viveu nos Estados Unidos e fez uma paisagem do mundo espiritual. Mas foi somente Allan Kardec que veio nos trazer de modo seguro, sem misticismo, com uma linguagem simples, sem ritual, né? Mostrando uma maneira segura e simples para todos nós, provando a existência desse mundo, o contato do mundo dos espíritos. E vamos lembrar que na época de Kardec, outros cientistas tiveram esse contato, vieram provar esse mundo espiritual. Podemos numerar aqui Alexander Karsakov, César Lombroso, William Crookes, que fez
materializar o espírito de Florence Cook e outros mais. Gustavo Gelei, vieram provar a existência desse mundo espiritual. Porém, Allan Kardec não só veio provar, como veio mostrar a influência que esse mundo tem sobre o mundo material. Diferentemente, enquanto esses outros vieram provar que existiam espíritos, Allan Kardec não só veio provar que existia espírito, mas veio mostrar as consequências desse mundo espiritual com o mundo material. Veio mostrar para a gente que esse mundo é um mundo natural. Não existe nada de sobrenatural com isso, como as pessoas acham, como as pessoas dizem, né? É um mundo sobrenatural. Não. E ele sempre falou, em todas as suas obras, o Espiritismo é de todos os tempos, porque está em todas as religiões. Porque desde que existe um homem encarnado na Terra, existe contato com o mundo espiritual. Assim também ele veio falar sobre a mediunidade. Então, Allan Kardec, em várias das suas obras, ele veio mostrar isso. Inclusive, um livro que ele pegou de um companheiro seu, um escritor, que veio falar sobre a doutrina dos druidas. Allan Kardec ficou tão impressionado que comprou o livro. E depois, numa sessão mediúnica, o espírito veio falar para ele que ele tinha sido um sacerdote druida. Então, eu peguei e li, né, esse artigo que se encontra na Revista Espírita de 1858, é um artigo lindíssimo, lindíssimo. Como parece muito a doutrina espírita com a prática dos druidas, gente. É algo impressionante. É algo impressionante. Como é que Kardec, né, tinha esse cuidado, veio mostrar item por item como é que é muito parecido a doutrina espírita com a doutrina dos druidas. Sabe? É lindíssimo. Então Kardec veio nos mostrar isso. E ele utilizou o quê para mostrar? Um método. O método de Kardec foi um método seguro, porque além de ele ser pedagogo, um homem versado na letra, ele era um cientista. Não podemos esquecer que ele fazia parte da sociedade parisiense de cientista. Não só de estudos espíritas que ele criou, mas como da Sociedade Científica Francesa. Então ele veio fazer um método experimental, experimentando, mostrando, mostrando para todos nós o método. E esse método encontra-se aonde? No Livro dos Espíritos? Não. No segundo livro que ele lançou, o Livro dos Médiuns, que é o livro dos evocadores, dos médiuns e evocadores, que ali vai mostrar tudo o que se deve fazer para ter a comunicação com esse mundo espiritual. Vem falar dos médiuns, vem falar da mediunidade. E ele vem dizer mais, vem dizer assim no item 159. Às vezes a gente encontra pessoas e as pessoas falam assim, não quero saber nada de espírito de gente morta, não. Às vezes até dentro da casa espírita, né? Tem espírita que tem medo de ter esse contato com o mundo espiritual. Aí Kardec vem falar assim, aquele que sente, olha só, aquele que sente num grau qualquer a presença do espírito é médium. Aquele que sente a presença do espírito num grau qualquer. Aí muitos falam, mas eu não vejo, não escuto, não tenho sonho, não tenho nada. Mas você não... O que nós somos? Nós somos corpos ou espírito? Quando nós dormimos, para onde nós vamos? Ficamos do lado do corpo ou vamos para o mundo espiritual? Né? Então, muitas das vezes a gente não sente a presença, mas às vezes outros têm arrepio, outros conseguem ver através de sonho, outros têm pressentimento. Aquele que sente num grau qualquer, por isso mesmo é médium. Kardec não tinha essa mediunidade à flor da pele, mas ele tinha intuição, que é o tipo mais, segundo falam, será a mediunidade do futuro, que todos nós temos. A intuição o quê? Muitas das vezes é aquele bom amigo espiritual que vem falar pra gente, olha, não sai por aí não,
senão você vai se machucar. Não faz isso não. Aí Eduardo faz. É espírito imperfeito, faz, acaba se machucando. Né? Então, Kardec veio nos mostrar isso no Livro dos Médiuns, mostrar o seu método, o método experimental. E ele, vamos ver que ele não utilizou, daqui a pouco eu vou falar das perguntas, não quero sair do tema não, tá? Mas ele foi tão assim, tão seguro, foi tão passo a passo, que ele não utilizou uma pessoa, ele utilizou vários médiuns para isso. Médiuns que não se conheciam, pessoas que não se conheciam, que não moravam no mesmo lugar. Muitos deles moravam ali na França, em Paris, mas outros não moravam em Paris, outros moravam fora da França. Ele começou naquele início que a gente vê, quando ele teve com o senhor Fortier, e o senhor Fortier falou que as mesas e cadeiras estavam dançando, estavam dando comunicação, estavam dançando. Aí ele disse assim, né? Isso está lá na última obra dele, Obras Póstumas, A Minha Iniciação. Aí ele falou assim, olha, só vou acreditar que as mesas dançam e se mexem no dia que você provar que elas têm cérebro. Enquanto isso você não me provar, para mim vai ser somente uma diversão. Porque na época, na Europa, era uma diversão. As pessoas iam nas reuniões e as mesas ficavam dançando. Aí passou um ano, o mesmo senhor Fortier falou com ele, olha, você sabe da novidade? Ele falou assim, não, as mesas além de dançar e se movimentar, agora estão dando mensagem. Aí ele falou, aí já é outra coisa, aí já é outra situação. Aí ele veio falar com o senhor Fortier sobre o magnetismo. Aí o senhor Fortier olhou para ele e falou assim, olha, o senhor em um dia ainda será um dos nossos. Algum tempo depois ele encontrou o senhor Carlotti, que era um amigo dele de 25 anos, uma pessoa extremamente culta, extremamente honesta, um homem, né, amigo do codificador, e convidou ele para assistir uma reunião na casa da senhorita Pleine-Maison. E ele foi. E a partir dali ele observou que estava havendo comunicações, né? E ele ficou não impressionado, mas aí ele começou a observar mais, começou a participar todo dia das reuniões. E as perguntas eram as pessoas faziam as perguntas e as perguntas eram as perguntas mais frívolas. Com quem eu vou casar? Será que eu vou ganhar algum dinheiro? Será que eu vou ter alguma coisa na vida? E quando Kardec começou a frequentar a reunião, as perguntas começaram a ser mudadas. E ele recebeu 50 cadernos para ver o tipo, né, de perguntas que eram feitas, e ele começou a fazer perguntas. Aí as reuniões deixaram de ser reuniões frívolas e passaram a ser reuniões sérias. Né? Porque os espíritos que estavam ali eram os espíritos frívolos. Logicamente, se pergunta uma coisa frívola, vai ter uma resposta frívola. Nós vamos entender por que isso aqui daqui a pouquinho. Então as questões começaram a ser mais sérias. E ele começou a observar. A partir dali, ele conheceu a família Baudin, que tinham duas crianças. Imagine, as crianças de 11, de 14, pessoas de 11 e de 14 anos no século XIX. O que eram? Eram crianças. E ele começou a fazer as reuniões com ela e fazer perguntas sérias, recebiam mensagens sérias. Depois foi na casa da senhorita Pleine-Maison, depois na senhorita Japert, e a senhorita Japert trouxe muitas mensagens que ele colocou no Livro dos Espíritos. Só um parênteses, vamos lembrar aqui que a senhorita Japert é um espírito que nós conhecemos muito, foi uma de suas reencarnações, chamado Chico Xavier. É por isso que o Chico Xavier tinha em sua cabeça todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E vamos ver também que quando Kardec lançou o Evangelho, está lá escrito no item 2, controle universal do livro, controle universal dos espíritos. O que é esse controle universal? É que ele mandava as cartas com as mesmas perguntas para mais de 1000 médiuns,
para diversos países, diversas línguas diferentes. E as respostas eram o quê? Iguais. Então esse era o controle de Kardec. Não foi um, nem dois, nem três médios, foram muitos médios. Sabe? Então ele foi juntando tudo isso e fazendo a obra. Né? Foi fazendo a obra. Uma certa vez, a influência dos espíritos foi tão forte que ele foi convidado a ir no teatro. Ele estava junto com um médium vidente, e o médium chamou ele para ir ao teatro, porque o espírito havia falado com o médium: olha, vamos levar o senhor Kardec lá no teatro, que eu vou mostrar para ele como é que os espíritos, como é que eu vou influenciar as pessoas. E Kardec foi ao teatro com esse médium vidente. Ele entrou no teatro, sentou, e o Kardec automaticamente conversando com ele. Isso está lá no livro dos médiuns, tá? No item 179. Aí Kardec perguntou: o espírito está aqui? Ele falou assim: tá, não só ele, como tem muitos. Mas imagine quantos espíritos estavam ali assessorando Kardec. Aí o médium falou, o espírito falou para o médium: pede para ele olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima no camarote. Aí Kardec olhou. Aí fala para ele, ou seja, fala para o Hippolyte Léon Denis Arrival, o Kardec, que elas daqui a pouco elas vão sair. Eu vou lá em cima, vou falar alguma coisa para uma e para outra e vou tirar elas de lá do teatro. Mas não se preocupe, elas vão voltar. Mas no momento eu vou te mostrar como eu faço. E foi. Kardec pegou, ficou olhando, e daqui a pouco veio uma pessoa, veio falar alguma coisa no ouvido das duas moças. Aí as moças se olharam, levantaram e saíram. Aí Kardec olhou, observou, né? Aí perguntou ao médium: e o espírito está lá? Aí o médium falou: tá, inclusive está te dando tchau. Só que ele não está vendo. Quem via era o médium. E daqui a pouco as mulheres voltaram. Ele foi, pegou toda aquela informação, provavelmente assistiu a peça toda, né? E foi embora. Então isso vem mostrar como é que os espíritos influenciam. Tá? E nesse método, né, é um método seguro, sem nenhum tipo de linguagem. As palavras de Kardec são bem simples, porque a doutrina espírita ela não veio para os espíritas. Nós temos que entender que o movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra. A doutrina espírita é o consolador prometido que veio para toda a humanidade, para todos nós. Seja católico, seja protestante, seja ateu, seja hindu, seja asiático, americano, europeu, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Né? Esse consolador que Jesus foi falar com Pedro. Então, nessa questão 459, nós vamos ver o que Kardec pergunta. A gente já sabe de qual é salteado, que eu acho ela muito linda. E vamos lembrar também que é o capítulo, esse capítulo 2, é o maior capítulo do Livro dos Espíritos. Ele pega, eu estava fazendo um cálculo, mais de 500 perguntas. Eu fiz um cálculo, mas acho que acabei perdendo, jogando fora. Né? Ele pega da pergunta 76 a 613. Aí depois, da partir da 614, entra as leis morais. Então é o maior capítulo que nós temos. Vem falar do mundo espiritual, né? Vem falar da simpatia, antipatia do mundo espiritual, vem falar da presença dos espíritos no mundo espiritual, sua condição, né? Onde eles estão, onde eles ficam. Mas antes de começar, eu queria colocar a pergunta 87. Eu lembrei aqui, já ia passando. Que ele diz assim, na questão 87... ocupam os espíritos uma região determinada, ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, será que os espíritos estão em algum lugar circunscrito no espaço? Aí eles respondem: estão por toda parte,
povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e o instrumento que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. Porque nem todo espírito vai em toda parte. Quem é espírito superior vai em toda parte. Mas quem é espírito inferior pode ir, porque está interditado. A sua graduação não permite. A grosso modo falando, quem está no alto pode descer, mas quem está embaixo muitas vezes não sobe, não pode subir. Por quê? Vai da graduação moral. E olha que nós estamos num mundo de provas e expiações, onde 90% ou mais são espíritos o quê? Imperfeitos. Questão número 100 do Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos. É a maior classe. São 10 classes. Depois nós temos a segunda classe, espíritos bons, que são 6 classes. E temos a primeira classe, espírito puro, que nós só tivemos um aqui na Terra, que todos nós conhecemos e veneramos, e graças a Deus ele esteve conosco até hoje, está conosco até hoje, que nós conhecemos como o nome de Jesus, o Cristo de Deus. Aquele ungido que veio, veio nos mostrar o que deveríamos fazer para desenvolver o amor dentro de nós. Então, a partir de que os espíritos estão em todas as partes, nós vamos entrar na questão 459, que ele diz assim, ele entra na parte, a intervenção dos espíritos no mundo, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que ele diz assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? São duas questões, não é uma só não. Se os espíritos influem em nossos pensamentos, está dando para ouvir se eu falar só sem microfone? Não, né? Influem os espíritos em nosso pensamento, deixa eu ajeitar aqui, eu sou um espírito também rebelde, tá, gente? Pelo amor de Deus. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? São duas coisas, pensamentos e atos. Aí eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. Olha só, influem muito mais do que nós podemos imaginar, que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, se são eles que nos dirigem, há de se pensar que nós somos uma marionete. Eu não tenho vontade própria? São eles que me dirigem? Mas aí existe o Livro dos Espíritos com 1019 questões para nós estudarmos, para nós entendermos que uma questão vai levando a outra. Quando a gente fala que somos marionetes, não é bem assim, porque nós temos algo que Deus nos faculta, e Deus não viola isso de jeito nenhum a nenhum homem, nenhum ser que atingiu o plano material de ser homem, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que nós temos e Deus não interfere, porque é algo que nós temos, que já temos a condição de discernir entre o bem e o mal, entre tomar as nossas atitudes. Os espíritos podem nos influenciar, mas se a influência do pensamento começa no pensamento, então é nós que chamamos pelo pensamento, porque o mundo espiritual é o mundo do pensamento, não é o mundo físico. Os espíritos se comunicam através do quê? Através do pensamento. E o pensamento, e o espírito vai, quando ele é de ordem superior, com a velocidade do pensamento. Se o espírito superior pensa que está lá no Japão, ele está lá imediatamente.
Dá para calcular a velocidade do pensamento? Não dá. Nós somos imperfeitos e estamos na matéria. Nós não sabemos o que é isso. Mas o espírito superior sabe a velocidade do pensamento. O inferior não sabe o que é isso. Quando a gente pega as obras de André Luiz, vamos ver que existe até um veículo que transporta André Luiz, chamado aerobus, quando se tem o merecimento de estar em nosso lar. Quem é que de nós aqui não quer desencarnar e estar no nosso lar? Né? Uma colônia para espíritos, mas uma colônia onde se tem mais ou menos, né, uma condição, não digo de paz, mas como se nós estivéssemos saindo da UTI e já está na enfermaria, você já está caminhando tranquilo. Esse é mais ou menos o nosso lar. Não é de espíritos superiores, mas é de espíritos que já estão graduando melhor. Porque existem milhares e milhares de colônias para espírito, desde espírito inferior para espíritos superiores. Emmanuel costuma dizer que esses livros aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né, Pão Nosso, é tudo nome de colônias espirituais. Pode ser, Eduardo, coloco. São tudo nomes de colônias espirituais, né? Com suas graduações. Então a gente observa pensamentos e atos. O que nós pensamos, porque no mundo espiritual, o nosso pensamento é um livro aberto. Está todo mundo vendo o que você pensa, está todo mundo observando, porém, vai observar da maneira que você pensa, o que nós pensamos, como pensamos. Vocês não têm acesso ao meu pensamento, porque você está vendo um espírito encarnado. E dificilmente nós conseguimos ver o pensamento de alguém. Aliás, nós não vemos, porque o corpo, ele mascara, mas o mundo espiritual não, ele é isso aqui, ó, um livro aberto. E os espíritos observam aquilo que nós estamos pensando. Por isso a importância de nós procurarmos sintonizarmos com o bem. Porque pensamos no bem, nós vamos atrair quem para junto de nós? Quem está praticando o bem. O espírito está vendo, mesmo diante das nossas imperfeições, mas se o meu pensamento é no bem, eu vou atrair aquele ser que já pensa no bem, que está nos assessorando. Paulo tem uma mensagem que diz que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Olha só, nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Isso foi antes, muito antes, quase que 2000 anos antes da doutrina espírita. Então nós nunca estamos sozinhos, nunca, em momento nenhum. Haja vista que nós não paramos de pensar. Em cada pensamento que você tem, se continuar na repetição do pensamento, nós vamos atrair aqueles que se afinizam conosco. Por isso é que não existe crime perfeito. Fulano cometeu um crime perfeito. Ninguém viu. Ninguém encarnado, né? Ninguém encarnado, mas e desencarnado? E desencarnados? Que estão nos observando. E as afinidades espirituais que começam pelo pensamento. Então, a doutrina é muito clara, né? E, infelizmente, a gente coloca nos nossos pensamentos, não que deva ser assim, mas infelizmente a gente coloca muito nosso pensamento, são nas coisas muito materiais. Os nossos apegos à matéria, apego às coisas materiais. E quem é que nós estamos chamando para junto da gente? Aqueles espíritos que estão extremamente apegados. Né? Nós estamos aqui na vida física, que a vida é uma só. Nós temos existências, nós estamos nessa existência física de passagem, porque a vida é uma só. Foi Deus quem nos deu a vida.
Mas agora nós temos o quê? As existências sucessivas que chamamos de reencarnação. Ora nós estamos aqui dentro da matéria, ora nós estamos fora. E como espírito ainda imperfeito, eu tenho que vencer as minhas vicissitudes para me transformar num espírito bom. E do espírito bom, galgar milhares e milhares de anos para me transformar num espírito bilhões e bilhões de anos para me transformar num espírito puro. Mas ninguém está deserdado dessa vida. Não é à toa que Kardec fala que a evolução do átomo ao arcanjo, na questão 549. Depois vocês dêem uma olhadinha em 549. Do átomo ao arcanjo. É um ciclo que o espírito começa lá e vai sua evolução até o arcanjo. Aí Kardec vai desmembrar essa questão. Então, por esse nosso apego, é que nós vamos atrair muita coisa. As coisas na Terra são feitas para nós utilizarmos. Tudo que nós temos é para nós utilizarmos. Mas sabermos utilizar, saber que nós não vamos levar nada. E o nosso problema maior é o apego. Ao apego às coisas materiais, fora outras coisas. E nós não vamos levar nada, absolutamente nada daqui. A não ser as nossas ações. Qual o nome da senhora? Marineia. Marina? Marineia. Marineia. Dona Marineia, quando a senhora desencarnar, a senhora vai levar seu título de doutorado, o seu título universitário? Não. Alguém vai levar o título universitário para o mundo espiritual? Não vai. Alguém vai levar pai, mãe, família junto? Também não vai. Me pedindo uma passagem ali, o cara quer saber se o carro é daqui. Aí o carro Onix preto, saber se ele é alguém daqui. Gente, um Onix preto é de alguém daqui? Não. Tá bom. Desculpe, Eduardo. Não, de maneira nenhuma. Então, nós não vamos levar nada, absolutamente nada. Mas nós nos apegamos. Ninguém vai levar carro, ninguém vai levar dinheiro, ninguém vai levar títulos. Haja vista André Luiz, que foi médico. Chegou no mundo espiritual em frangalhos. 5 anos ele passou no umbral. E quando voltou, foi resgatado para o nosso lar, voltou para o nosso lar e queria ir na casa dele, ver a esposa, porque ele achava que era dele. A esposa é minha. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Encontra um outro homem. Aí ele pira de vez. Né? Então, a doutrina vem nos mostrar esse lado. Né? Mas eu vou pular mais porque eu queria ter até meia-noite, mas nós não temos até meia-noite, né? Para falar. Vou deixar para uma outra ocasião. A gente faz um seminário até meia-noite. Mas nós podemos tirar essa influência negativa? Podemos, mas vai depender de nós. O Cristo falava, sempre falou, onde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Será que o nosso tesouro está nas coisas mais elevadas ou nas coisas mais materiais? Ele veio também falar tanta coisa, veio falar tudo o que nós precisávamos saber. Uma certa vez ele falou assim também: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será dado de conformidade. Ele não veio falar buscar unicamente, não. Ele vem falar buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado de conformidade. Mas nós buscamos primeiro o reino de Deus? Não, eu digo por mim, tá? Perdão. Eu digo por mim, Eduardo busca primeiro o mundo material. Porque é apegado, é imperfeito. Agora a gente observa um Chico, observa um Divaldo, observa uma Madre Teresa, observa tantas outras pessoas que não são espíritas, são até ateu, um Betinho, né? Distribuindo amor, ajudando o próximo. A nossa missão aqui é o amor. A gente doar amor.
É isso que Jesus veio nos trazer. Entre tantas coisas, veio nos mostrar, olha, desenvolva o amor e você vai desenvolver tudo que necessita. Né? Esse amor. E podemos tirar essa influência dos espíritos, né? Dos espíritos inferiores. Aí ele diz assim, vou até ler para nós, para vocês não, é para nós, é para mim também. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Deu para entender? Pode o homem eximir-se, ou seja, sair da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos os chamam, ou que pelos seus pensamentos os atraem. Ou seja, a gente pode sair da influência, mas a gente chama eles pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Desejos e pensamentos. Não esquecemos que nós temos um amigo espiritual, que ele é responsável. Se nós temos espíritos inferiores igual a nós, que estão nos puxando, né, uma alegoria nos puxando para baixo, nós temos um amigo espiritual que é responsável diretamente pela nossa reencarnação. Ele não está do teu lado 24 horas, ele tem outros afazeres. Nenhum obsessor fica do nosso lado 24 horas. Ele só lança uma ideia e vai embora. E aquela ideia a gente fica ruminando. Semana passada, olha só como são as coisas. Eu tive uma troca de gentilezas muito forte com a minha esposa, né? Aquela gentileza que a gente tem, às vezes, 34 anos de casado. Então, houve uma certa troca de gentileza e que bastou somente Eduardo falar uma coisa para ela, Eduardo falou uma coisa muito forte para ela, e ela começou a retrucar. Mas tudo começou o quê? Com o Eduardo, pela invigilância do Eduardo. E ela começou a retrucar, logicamente. Né? Até porque vocês mulheres falam muito, tá? Me desculpa. Com todo o amor que vocês têm, muito maior do que eu, mas vocês têm uma mania de falar, que isso enerva. Mas um dia eu fui mulher também, eu sei o que é isso. Então, foi influência? Foi. Mas o espírito obsessor ficou ali ficando? Não, ele só jogou a influência e foi embora, já fez o que tinha que ser feito. E Eduardo ficou ruminando aquilo. E ficou aquilo ali, quase que deu separação. Para vocês verem a situação que chegou, causada por mim. Né? Então, mas nós temos um amigo espiritual, que é responsável, que toda vez que a gente precisa, ele está ali. Mas muitas das vezes a gente esquece de chamá-lo, esquece de estar com ele por pensamento, pedir ajuda a ele. Como é que nós podemos pedir ajuda maior? Através da oração. A oração está lá na última parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É só um capítulo, o capítulo 28. Kardec, é tão profundo isso que Kardec colocou um capítulo falando só das orações. Espíritos bons, orações para os espíritos, para pessoas que desencarnaram, para dificuldade no lar, para momentos que você está passando dificuldade. Leiam. E logo na introdução diz assim, o espírito Manô, se eu não me engano, que diz assim, o primeiro ato de toda pessoa ao acordar deve ser a oração. O primeiro ato ao acordar deve ser a oração. E deve ser o último ato também antes de dormir. Então, não precisa você se ajoelhar, não precisa você fazer ritos. Acordou, abriu os olhos, ora, porque nós não sabemos o que nos aguarda nessas 24 horas.
nas 12 horas, no minuto seguinte. Quando Jesus esteve entre nós, ele nos recomendou: vigiai, orai, olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque nas nossas reencarnações, nas milhares de reencarnações, quantas coisas nós fizemos lá atrás, que trazemos um punhado de espíritos que jogamos ele no mal, enganamos, roubamos, traímos. Estou falando isso para mim, tá? Não é para você não, estou falando para mim. Quantas coisas eu já fiz de errado? Vamos supor, há 2000 anos atrás, quem era o Eduardo há 2000 anos atrás? Não era igual agora, era muito pior. Muito pior. Eduardo há 5000 anos atrás. Eu não quero nem pensar há 300 mil anos atrás, senão eu vou entrar em pânico. E nós? Então, a gente observa as tendências. Procura, eu sempre falo isso nas palestras. Falar aqui é muito bom, maravilhoso. Mas vai contrariar o Eduardo lá fora. Contraria o Eduardo lá fora sem esse ambiente, sem essa proteção que tem toda essa área aqui desse Santo Espírito. Aliás, toda religião, todo templo espírita, todo templo tem sempre uma proteção muito grande. A gente não faz ideia, né? Agora sai daqui, vai lá para fora que começa. Leia o livro Mecanismo da Missionários da Luz, capítulo 5. Dê uma olhadinha, capítulo 5 no Missionários da Luz. Então, o Cristo veio nos mostrar o que deveríamos fazer, amando, servindo, perdoando. Porque quando a gente perdoa, a gente tira as algemas. Ah, mas fulano fez mal para mim, eu não aceito isso. Tudo bem, você não pode nem aceitar, mas se continuar na mesma vibração, vocês vão vir na próxima reencarnação juntos, na mesma família, ou como vizinhos, mas vamos se juntar. Ao passo que se eu perdoar intimamente, de coração, você se solta dele. Ele vai ter que resolver os problemas dele com outra pessoa, não com você. Né? Por isso é que o perdão é difícil, mas o perdão é divino. Como diz Mahatma Gandhi, o perdão de um cobre a multidão dos pecados. E foi isso que o Cristo veio nos trazer. Né? Nos mostrar que devemos caminhar ajudando, estendendo a mão. Ah, mas eu vou estender a mão ao inimigo? Não. Mas você não precisa fazer o mal, desejando o mal para ele. Deixa ele na caminhada dele. Porque o universo só vai dar aquilo que a gente dá para ele. Se nós desenvolvemos para o universo pensamentos de ódio, de raiva, de aflição, de briga, automaticamente eu vou puxar isso para mim. Olha como está a nossa humanidade. Olha como está o nosso Brasil, o mundo todo. A dificuldade que nós temos. Então, vamos nos acalmar. Toda noite vamos pedir forças a Deus. Pedir ao Mestre Jesus, esse Espírito que está conosco o tempo todo, que nos auxilie na nossa caminhada. Se você está andando na rua, está se sentindo mal, pare em algum lugar. Ore, você não precisa se ajoelhar. Ou então, se você está no ônibus, está vendo alguma coisa de errado, mentalmente, mentaliza. Peça a Deus, aos amigos espirituais, força, porque vai chegar o socorro. Às vezes não vai chegar imediatamente, mas vai chegar. Então, que possamos pegar essa doutrina de amor, estudá-la e desenvolvê-la, mas desenvolver no amor, na bondade e na fraternidade. Porque é isso que o Cristo veio nos ensinar.
amando, servindo, perdoando e auxiliando. Muito obrigado a vocês. Pena que nós não podemos ficar aqui até meia-noite, mas da próxima vez vamos tentar fazer o possível, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigado, tá? Vocês me deixam extremamente sem graça e envergonhado, por favor. Fico muito sem graça, gente. Agradecemos ao Eduardo pelo estudo da tarde e vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo aos passistas que se posicionem e pedindo às pessoas que vão receber o passe que fiquem nos seus lugares, aguardando aí então o momento do trabalho. Que possamos então, a partir de agora, pensarmos em Jesus. Graças a Deus.
Querido Mestre Jesus, nosso amigo, irmão e nosso companheiro de todas as horas, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que aproveitamos, Senhor, para estarmos aqui nesse estudo de hoje, procurando sempre, Senhor, aprender um pouco mais para caminharmos, Mestre, com mais segurança e com mais clareza nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, levar daqui essa paz, essa harmonia, esse ambiente de luz e de amor que aqui sentimos. Que possamos, Senhor, levar para os nossos lares toda essa sensação boa, gostosa, de paz, e que possamos, Mestre, dividi-la com as pessoas que conosco convivem. Ajuda-nos, Mestre, a cultivar bons pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a tentarmos sempre trocarmos as nossas ideias negativas, buscando a paz interior através de boas mensagens, de boas leituras, para que possamos, Jesus, caminhar com mais tranquilidade e com a paz dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o Eduardo, que trouxe para nós o estudo de hoje. Abençoe também, Senhor, a cada um de nós. Assim como abençoe também, Mestre, aquelas pessoas que aqui não puderam hoje estar. Que todos nós tenhamos sempre a certeza da Tua presença em nossas vidas e do Teu amor, Senhor, derramado em cada um dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bem, estamos encerrando já a nossa reunião de hoje, mas queremos, como sempre fazemos, reforçar o pedido da cesta básica. Apesar de passar lá fora na televisão os principais anúncios da casa, mas nós pedimos sempre que quem puder colabore trazendo 1 quilo de alimento para poder compor a cesta básica das famílias que aqui vêm todos os domingos, né, para receber esse donativo da casa. Eu perguntei no início da reunião se tinha alguém vindo pela primeira vez. Não tem? Tá. Então nós vamos... O Eduardo já sentou lá. Eu ia pedir ele para falar 3 números, né, para ver os 3 contemplados. Vou tirá-lo do sossego, do descanso, depois de falar, né? De quanto a quanto? Olha, vai até 90, mas... Então vamos lá. Número 5. Número 8. 5. 8. Número 20. Já tem 2. Falta 1. Número 50. 35. 13. 18. 17. Marli. Foi? Agora vê, na semana passada a minha cadeira era número 5. Você tinha que estar aqui na semana passada para falar o número 5. Gente, olha, muito obrigada a todos pela presença. Que Deus acompanhe a cada um de nós aos nossos lares. E que na próxima semana possamos estar juntos de novo. Muito obrigada, tá?